da USBR TV. Daniel, obrigado pela audiência sempre, tá? Vou aproveitar agora sim para dar um recado para você, que é o seguinte, presta bastante atenção. Tem coisas nessa vida que a gente não pode negar, tem coisas que a gente tem que deixar muito claro, que é preciso aprender cada vez mais. E se você vem para os Estados Unidos, não dá para você ficar sem falar inglês. Se você está no Brasil e está pensando em melhorar a sua carreira, vem para cá. Aproveita para estudar na Internexus Provo, porque você vai ter, primeiro, qualidade, tanto de material, quanto de estrutura, quanto também de professores. Então, vem para a Internexus Provo, porque em Provo você vai ter qualidade de vida, você vai ter mais oportunidades e a chance de estar vivendo justamente aquilo que é o mais importante para você, a cultura americana. Pense você o seguinte, para você poder ter a chance, de repente, de estar fazendo um curso de inglês como segunda língua e ainda poder aplicar para vagas que precisam de gente com o seu talento, você vai precisar do inglês. Então aproveite para entrar em contato agora mesmo com a Internexus Provo, o telefone está aí na sua tela e você pode apontar a sua câmera para esse QR Code que está aparecendo aí, você já cai no atendimento da Internexus Provo, isso mesmo. Para quem está vindo estudar e vai optar por estudar à tarde, tem um descontão aí que você vai ter quando você fizer a sua inscrição. Se você já se inscreveu e você está indicando mais gente, você tem prêmios que a própria Internexus Provo vai dar para você, um Chromebook ou ainda uma televisão, você pode escolher. Um detalhe muito importante, não fique preso a datas. Todos os meses a Internexus Provo inicia uma turma nova. Então você pode se organizar, se você está no Brasil ou se você está em qualquer outro lugar do país para fazer uma transferência, para a data que for mais conveniente para você. Entre em contato agora mesmo com a Internexus Provo, eu tenho certeza que você vai receber sim um prêmio à sua inteligência. Internexus Provo. Um dos assuntos que pegou fogo hoje em todos os lugares foi justamente a votação que aconteceu na Câmara dos Deputados, que a partir desse ano passa a ser de maioria republicana. Porém, os republicanos, eles falharam miseravelmente, não conseguiram eleger o seu presidente. A situação é a seguinte, o líder do Partido Republicano, Kevin McCarthy, não conseguiu garantir apoio suficiente para ganhar a presidência após uma terceira rodada de votação. E os legisladores decidiram adiar futuras votações até amanhã, quarta-feira. Os membros da Câmara não podem ser empossados até que o impasse entre os oradores termine. Nem McCarthy, nem os republicanos que votaram contra ele parecem dispostos a recuar. Um candidato precisa de 218 votos, mas o número necessário pode mudar se os membros retiverem seus votos. Os democratas da Câmara se uniram atrás do presidente, do presidente, o responsável, que seria o líder da minoria, Hakeem Jeffries, de Nova York, como líder da minoria democrata, um movimento histórico que o torna o primeiro legislador negro a liderar um partido no Congresso. A Câmara foi encerrada sem um presidente, sem um speaker, sem um orador. A Câmara ainda não tem um porta-voz e não pode avançar com nenhum assunto após o impasse histórico no primeiro dia do 118º Congresso. Ele foi suspensa, a reunião foi suspensa até o meio-dia, horário do Eastern Time de amanhã, e esses legisladores passaram por essas 3 rodadas, mas o que acontece é que o Kevin McCarthy, que tinha toda a certeza que isso ia acontecer, não aconteceu. Os democratas se uniram para eleger o deputado Hakeem Jeffries, que, no fim das contas, o Jeffries teve mais votos do que o próprio McCarthy nas 3 rodadas. E o que acontece que o McCarthy não conseguiu é que a maior oposição vem na forma de um punhado de legisladores conservadores, muitos dos quais são membros do House Freedom Caucus. Eles não confiam em McCarthy para responsabilizar o presidente Biden ou os democratas. Eles recusaram quaisquer concessões oferecidas por McCarthy nas semanas que antecederam o primeiro dia do Congresso. E durante a primeira votação, 19 legisladores votaram em alguém que não fosse McCarthy. Na segunda, 19 votaram em Jim Jordan. E 20 votaram em Jordan na terceira votação. Então, o que acontece é o seguinte, que são necessários 218 votos, mas o próprio presidente, o próprio líder aí, até então líder da minoria, Kevin McCarthy, da maioria, né, Kevin McCarthy, disse que não vai desistir. Só que presta bem atenção, gente, essa é a primeira vez em 100 anos que o presidente da Câmara não foi eleito na primeira votação. Mas como é uma ocorrência tão rara, não há muito manual para isso.
Na ocorrência mais recente, a votação em 1923 foi decidida na 9ª votação. Antes disso, a votação do presidente de 1869 durou 60 votações ao longo de 2 meses. Nossa falha técnica. Mas voltando ao assunto, a gente está falando sobre justamente o que aconteceu na Câmara, que não saiu o presidente, né? O Speaker of the House, como eles dizem aqui, que seria como se fosse o presidente da Câmara. O que acontece é que, por conta dele não ter sido definido esse lugar, que era antes da Nancy Pelosi, ninguém tomou posse. Porém, a nova legislatura é que faz essa votação. É uma coisa que é meio que do avesso. A posse mesmo, e hoje estava cheio de familiares lá, só vai acontecer depois. Aí vem aquela pergunta, será que o brasileiro, o Jorge Santos, que é filho de brasileiros, né, tem DNA de brasileiros, será que ele vai tomar posse? Pois é, o que acontece é que ele deve tomar posse sim, mas antes, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, obrigado por me avisarem. A gente tem aqui uma tela que mostra exatamente como foi a votação. Tá vendo aqui, ó, 212 votos dos republicanos no Jeffries. E o que acontece é que ele bateu a quantidade de votos dos republicanos. E aí o que acontece também é que na terceira posição aqui, a gente tem 10 votos mais 9 em qualquer outro, 19, 19 e 20. A gente tem 20 opositores que não deixam chegar ao número de 218. Nesse caso aqui, se a gente for pensar de repente numa votação futura, se houver essa oposição na Câmara, os republicanos conseguem aprovar o que eles quiserem na Câmara com 212 votos. Vocês conseguem entender o fracasso dessa Câmara de republicanos? Pois é exatamente isso. E falando a respeito do Jorge Santos, a situação é a seguinte. Ele foi hoje, na realidade, para tomar posse. Ele disse que vai tomar posse. Mas o que acontece é que agora ele está enfrentando a volta daquele processo lá do Brasil. E a volta desse processo faz com que levantem ainda mais suspeitas a respeito dele. Um caso criminal antigo pode ser ainda mais urgente na situação do Jorge Santos. As autoridades policiais brasileiras pretendem reviver as acusações de fraude contra o deputado eleito e buscarão sua resposta formal. O assunto, que surgiu de um incidente em 2008 sobre um talão de cheques roubado, foi suspenso por quase uma década porque a polícia não conseguiu localizar, já que houve a situação em que ele foi avisado sobre essa situação aí, esse crime, e logo depois ele viajou para os Estados Unidos. Um porta-voz do Ministério Público do Rio de Janeiro disse que, como o paradeiro de Santos foi identificado, um pedido formal será feito ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos para notificá-lo das acusações, uma etapa necessária após a qual o caso prosseguirá com ou sem ele. O processo criminal no Brasil foi divulgado pela primeira vez em uma investigação do The New York Times, que revelou amplas discrepâncias no currículo de Jorge Santos e perguntas sobre suas transações financeiras. Apenas um mês antes do seu aniversário de 20 anos, o Sr. Santos entrou em uma pequena loja de roupas na cidade brasileira de Niterói, gastou quase $700 usando um talão de cheques roubado e um nome falso, segundo os registros do tribunal. Ele admitiu a fraude ao dono da loja em agosto de 2009 e escreveu no Orkut: "Eu sei que estraguei tudo, mas quero pagar." Em 2010, ele e a sua mãe disseram à polícia que ele havia roubado o talão de cheques de um homem para quem a mãe dele trabalhava e usava para fazer compras fraudulentas. E aí é o seguinte, ó, o juiz aprovou a acusação em setembro de 2011 e ordenou que o Jorge Santos respondesse ao caso, mas em outubro ele já estava nos Estados Unidos e trabalhando na Dish Network em College Point, segundo os registros da empresa. E aí é o seguinte, gente, presta bem atenção. A situação dele é cada vez pior, cada vez mais complicada. Ele disse, nesse resumo que ele fez, nesse currículo que ele disse que ele tem, que a mãe dele teria morrido nos incidentes de 11 de setembro. Isso não aconteceu. Depois, ele fez questão de dizer que quando houve um incidente na Pulse, ele perdeu 4 funcionários. Esses funcionários nunca existiram, essas 4 pessoas nunca fizeram parte do staff de Jorge Santos. Uma outra situação, ele disse que é gay, sim, ele tem um namorado, que confessou, inclusive, que o Jorge Santos, ele tá cheio de problemas, ele roubou a carteira do namorado, roubou o dinheiro do namorado, enfim.
Ele fez muitas coisas que não são exatamente aquilo que constam no currículo dele, como por exemplo dizer que ia trabalhar e nunca ter ido trabalhar. Outra situação também que faz parte dessa história é que ele era casado com uma mulher antes de se assumir, antes de começar a campanha dele, e era um casamento heterossexual normal. Todo mundo questiona isso. Fora o questionamento sobre doações de campanha e uma situação em que ele morava numa casa que ele declarou como uma casa que seria a sede da campanha dele, e essa casa ele morava. Isso é contra as leis das eleições americanas, tá? Vamos dar uma olhada numa situação que aconteceu hoje. Você vai acompanhar comigo como foi a chegada dele ao Congresso. Os repórteres todos foram para cima de Santos, que preferiu fazer isso que você vai ver. Vamos acompanhar. What's your name today? Is it Anthony DeVolder or is it George Santos? Qual é o seu nome hoje? O repórter pergunta. Ele fica aqui. Do you think anyone in New York actually trusts you? Você acha que alguém em Do you Nova have any idea York what you're doing today? confia em você? Você sabe o que você está fazendo hoje? Are you pretending to look at your phone? Você vai continuar olhando para o seu celular? E aí já dentro do Congresso. Você está preocupado com as acusações no Brasil? Você não vai dar a sua posição a respeito disso? Na realidade foi uma... Do you have any statements to your constituents? Do you have any statements to your constituents? Você tem alguma declaração dos seus constituintes? Olha, ele está se sentindo emocionado, imagina. Olha o sorrisinho que ele deu. Ou é de vergonha, que eu acho que seria de vergonha, ou é de alguém que está aproveitando esses segundinhos de fama, né? Essa aqui é a situação. Do you feel like you're qualified to serve in this Congress Você acha que você está qualificado para servir nesse Congresso agora? How do you hope your constituents Como can que você trust acha que you, os seus, even though that you os seus eleitores vão misrepresented your biography to them? confiar em você, já que a sua biografia é completamente errada e é falsa? O que você pode dizer sobre as investigações que estão acontecendo no Brasil, disse o outro Do you repórter? have any statements about Você your tem campaign alguma and how declaração you sobre a hope sua to govern? campanha e como que você conseguiu o dinheiro da Do you campanha? hope to carry out your full term? Você acha que você vai conseguir ter cumprir o seu mandato inteiro? Como que você vai fazer para falar para os seus eleitores que você vai fazer aquilo que você disse que você vai fazer? E ali ele segue falando no celular, fugindo em silêncio, sem falar com exatamente ninguém. A situação é a seguinte, tá? Só para deixar claro para você que está em casa, ele está ocupando, inclusive, o gabinete 1117 de lá do Congresso. Esse gabinete é conhecido por ter tido um outro constituinte que lá atrás, em uma legislatura bem antecedente, ele foi investigado pelo FBI. Ele foi interrogado pelo FBI, descobriram que ele mentiu para o FBI e ele foi impeachmentado e perdeu o cargo. Quer dizer, existe uma maldição no 1117. Será que essa maldição é o que verdadeiramente vai acontecer com o Jorge Santos? Agora, presta bem atenção. Ele é tão maldito, no sentido da palavra mesmo, que ninguém quer ficar perto dele. Olha só como que ele foi flagrado durante a votação em que ele votou a favor de Kevin McCarthy. Vamos ver. Completamente sozinho, sem ninguém. Olha lá. Ninguém vem conversar com ele, ninguém vem falar com ele. Ele simplesmente passou o tempo todo isolado, avulso, sem ninguém e com muito sono, pelo jeito, né? Ele votou as 3 vezes no Kevin McCarthy para ser o líder o líder não, né? O Speaker of the House, como a gente diz aqui. Então tá aí, fica o registro. Amanhã tem mais votação, amanhã tem mais Jorge Santos. E a gente vai continuar acompanhando essa votação na Câmara. Você pode mandar suas mensagens pra gente. Lembrando que o Jorge Santos é filho de brasileiro
E vamos combinar, só aqueles que gostam desse tipo de coisa é que estão aplaudindo. Até quando a gente vai ter esse tipo de gente representando o povo brasileiro? Difícil, né? Não me representa, espero que não represente você também. Manda os comentários pra gente aqui através das nossas redes sociais, a gente tá com o sinal aberto. Você pode mandar tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram.